Bom, então aqui agora, hoje eu vou falar sobre a propriedade dos números reais. Para a gente falar das propriedades dos números reais, eu acho interessante a gente relembrar sobre a questão dos conjuntos numéricos. A gente tem aí o conjunto dos números naturais, tá? Que são os números inteiros positivos, que aí você tem 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? E os números inteiros, ele tem os números naturais, que são os números positivos, inclusive o zero, e também os números negativos. Então, esses são os números inteiros. Aí depois nós temos os números racionais, que são representados aqui pela letra Q. Tá? Basicamente são números que podem ser colocados no formato de fração, né? Negativo de 1,5, posso colocar em fração. Menos 1, se eu fizer a rigor, né? Menos 2 sobre 2, coloco menos 1. Então é um número que eu posso trabalhar, é um número racional. Não tem como raciocinar ali, colocar, trabalhar em formato de fração. 0, meio, aqui já está em formato de fração, né? Que meio é 0,5 em decimal. E nós temos também um conjunto dos números irracionais, como por exemplo raiz de 2. Eu não consigo colocar esse número em fração, né? Se você colocar na calculadora, a raiz de 2 vai dar 1,414562357. E por aí vai. Então você não consegue colocar isso aqui no formato de fração. E no conjunto dos números reais, são todos eles. São os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Então, real, qualquer um que aparecer. Então, são todos eles. Tá? E outra questão que é bom a gente relembrar é a dízima periódica. Dízima periódica. Dízima periódica, então, são números que se repetem depois da vírgula, né? Então, assim, existem métodos bem intuitivos de você colocar em formato de fração para você ver se é racional, né? Aqui eu coloquei esse método aqui, mas existem outros mais intuitivos que a gente vai sempre ver durante na, na, na disciplina de cálculo e matemática. Então eu tenho aqui o período, que é essa parte que se repete, tá? X igual a 0,333. Aí eu vou multiplicar aqui esse de cima por 10 e vou multiplicar de um lado por 10 e multiplico do outro lado por 10 também. Então eu vou achar 10x e 10 vezes aqui na parte 0,33 em cima vai estar aqui. Vai dar 3,333. Então veja que ele também está repetindo aqui as reticências. Aí eu criei aqui um sistema linear com o objetivo de eliminar essa parte que se repete, que é a parte periódica. Então tenho 10x menos x, 9x, e aqui me sobra 3. 3, isso menos isso, me sobra 3. Então, aí agora eu tenho 9x igual a 3. Aí se isolo x, o 9 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo, vai ficar 3 sobre 9. Eu já tenho uma fração, mas eu posso reduzir essa fração, posso simplificar. Então eu vou dividir por 3 em cima e dividir por 3 embaixo. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Tá? Então a gente relembrou aí rapidamente a questão dos conjuntos numéricos. Agora, vamos fazer as propriedades da adição. Propriedades da adição, nós temos o fechamento, que diz que se você soma um número natural A mais número natural B,
ele vai ser um número que pertence ao conjunto dos números reais. Lembra que a gente acabou de falar que número real engloba todos os demais conjuntos, né? Mas aqui especificamente eu tenho um número natural, certo? Mais um número natural, que o 5 é natural, o 3 é natural. Então vai dar o número 8, que é o número natural. Tá? Então natural com natural é igual a natural. A propriedade comutativa. Comuta. O que é comutar? É mudar. Então A mais B, eu mudo para B mais A, vai dar a mesma coisa. 3 mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 3. Tá? Então eu mudei a posição, mas meu resultado é o mesmo. A associativa vem de associação. Eu posso associar A com B, depois somar C. É a mesma coisa que primeiro associar B e C e depois somar A. Então, se eu tenho A valendo 3 e B valendo 5, eu tenho 3 mais 5, que dá 8. Aí, depois eu somo 2, então 8 com 2 dá 10. Aí eu associo diferente agora. 5 mais 2 dá 7. Com mais 3 dá os mesmos 10 que encontrei aqui atrás. Elemento neutro. O que é neutro? Neutro vem de neutralizado, né? Não vai ter mudança. Se você, por exemplo, vota neutro, né, o próprio nome diz, você não vai ter um voto válido. Neutro. Então, o elemento neutro é o zero. Então, se eu pego A mais 0, vai dar o próprio A. Ou seja, se eu somar 3 mais 0, dá o próprio 3. Elemento oposto. Oposto é o contrário. Se eu tenho o número A somado com o seu oposto, que é o negativo de A, então A mais menos A vai dar 0. Tá? Se você quiser ser mais rigoroso, você coloca, você faz, né, A mais vezes menos dá menos. Então A menos A dá A. Se mais vezes menos, relembrando, sinais iguais é igual a positivo. Menos com menos dá positivo também, mesmo sendo menos. Sinais diferentes dá negativo. Tá? Então essas são as propriedades da adição. Agora vamos falar sobre as propriedades da multiplicação. As propriedades da multiplicação, para o fechamento, você tem A vezes B, vai dar um número pertencente ao conjunto dos números reais, e esses números também fazem parte também dos conjuntos dos números reais. Você tem aqui 2, que é um número natural, vezes 3, que é um número natural, é igual a 6, que é um número natural. Tá? Então, agora aqui nós temos a propriedade comutativa. A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Tá? Então, 2, que é o número natural, vezes 3, que é o número natural, vai ser a mesma coisa que 3 vezes 2, que dá 6. Então, a ordem aqui não importa. Tá? A associativa. A vezes B, associei esses dois aqui primeiro, multiplicando, depois por C. E é a mesma coisa que eu pegar essa associação de B e C, depois vezes A. 2 vezes 4 dá 8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. É a mesma coisa que eu pegar primeiro 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. É a mesma coisa, então, é a associação. Elemento neutro. Lá na adição, o elemento neutro, que não fazia eu mudar o meu resultado, era o zero, porque o A mais 0 era 0. Aqui o elemento neutro é outro. O elemento neutro aqui é 1. Por quê? Se eu colocar 0 aqui, esse A vezes 0 vai dar 0, então vai mudar. Se o A for 2 vezes 0, ele vai ser 0. Então saiu de 2 foi para 0, então vai mudar. Então aqui tem que ser o elemento neutro é 1. Na multiplicação, o elemento neutro é 1.
Então, A vezes 1 é o próprio A. Ou seja, se você tivesse o número 5, por exemplo, 5 vezes 1 é igual a 5. Ou seja, manteve o mesmo número 5. E a distributiva da multiplicação sobre a adição. Essa distributiva você tem A vezes sobre a adição, aqui, ó, tá aqui, ó, o porquê da adição, B mais C. Então, A vezes B mais C é a mesma coisa que você pegar A vezes B, A vezes C, e somar, né? A vezes B tá aqui, mais A vezes C tá aqui. Então, ou seja, 5 vezes 3 mais 7 é a mesma coisa que 5 vezes 3 mais 5 vezes 7. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 7, 35. Então dá 50. Tá? O elemento inverso. O elemento inverso lá na adição era subtração. O contrário de adição é subtração. Aqui na multiplicação, o contrário da multiplicação é a divisão. Então, A dividido por A. Tá? A dividido por A. Que a gente pode representar dessa forma também aqui. A vezes 1 sobre A. Isso aqui é chamado de inverso. Tá? Até muitas calculadoras já têm essa função. As calculadoras científicas, mas... não sei se as mais simples, mas HP eu sei que tem. HP 48G. Que pode representar dessa forma, ou então representar dessa forma aqui. Porque isso aqui, você vai ver aí, que você tem 1 sobre A, é como se tivesse o número 1 aqui elevado aqui. Então, se você está aqui embaixo com o número 1 elevado aqui, esse A pode ir para cima com esse sinalzinho aqui, que é positivo. Ele pode ir para cima trocado. Tá? Aqui é positivo, vai para cima trocado. Beleza, só uma rápida lembrança dessa propriedade. Então, o elemento inverso da multiplicação é a própria divisão, que vai ser igual a dividido por A igual a 1. Esse A aqui embaixo, que está no denominador, ele tem que ser diferente de zero. Porque se ele for zero, um número dividido por zero está indefinido. Apesar que vai dar 0 sobre 0, né, é 1. Mas a rigor, A dividido por zero, embaixo nenhum, a gente vai ver em cálculo, embaixo nunca pode dar o resultado zero. Tá? Se der um resultado zero, quer dizer que não está definido nesse ponto. Tá? Então é isso. Espero que tenha ajudado. E em breve eu colocarei mais vídeos.